Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Segunda carta aos Coríntios, versículo 3. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e amigos que escutam esta mensagem. O nome dessa mensagem é A Videira Verdadeira. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, mas antes eu gostaria que vocês imaginassem uma videira. Não precisa fazer muita força. Imaginem a videira, os cachos de uva. E agora imaginem a videira fora de época, seca, com os galhos secos, quebradiços, sem o fruto, sem a uva. Então, para quem conhece uma videira, a gente pega os ramos da videira, dá uma puxadinha e ele chega a quebrar, dá um estalido. E nós observamos o ramo dentro dele, está morto, seco, completamente seco. Mas nós não quebramos os ramos por quê? Porque na época certa, lá da raiz da videira, lá do chão, vem aquela vida, né? A seiva. E essa vida da videira é transmitida para os ramos que frutificam na hora certa. Então, tenham a imagem de uma videira seca. E a palavra do Senhor diz que nós somos como esses ramos secos. Ou porque estamos cansados, ou desiludidos, ou porque é natural que muitos de nós cheguem à terceira idade. E aí a velhice, né? O corpo cansado, e muitos com problemas diversos, acabam sendo como esses galhos secos, aparentemente sem esperança. Então essa comparação é bonita porque nós já vemos isso na videira, descrita em João 15, quando o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Criador é o lavrador. O Pai do Senhor Jesus, nosso Pai, Ele colocou essa videira entre nós. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E toda a palavra ela se completa e mostra como é essa salvação, como é o plano do Senhor. É palavra de salvação e já consolação para nós que estamos em Cristo. Estar em Cristo, versículo 2, significa o quê? Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Esses não estão em Cristo. Então, o Criador vai lá e tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estar em Cristo, olha só. Nós somos ramos dessa videira. Nós somos ramos de Cristo. Podemos nos sentir cansados, podemos nos sentir velhos, podemos nos sentir doentes, porque o corpo realmente fica cansado, velho, doente, mas a nossa alma não. E é claro que a nossa alma ela fica dentro desse corpo que vai chegar um momento ele vai ser como um galho seco, morto. É assim, amados. A gente tem que passar pela primeira morte, que é a morte do corpo. Mas no versículo 3, o Senhor nos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí, a palavra se completando. Quando a palavra diz para nos santificarmos, nós não podemos nos santificar. Apocalipse 22:11 diz: quem é santo, santifique-se ainda. Esse processo de santificação é o processo de estar conectado a Cristo. É o processo de sermos ramos da videira. É toda a palavra dizendo que nós temos que
viver as coisas tendo como se não tivéssemos, abandonando a carne. Não nos agarrarmos ao passado. O passado foi o início onde o Senhor Deus tirou o homem da terra e então o homem nasceu da carne. Depois, então, nós temos que nascer da água e do Espírito, abandonar a carne. Então nós já somos ramos da videira verdadeira e agora nós não estamos mais conectados no mundo, nós estamos conectados em Cristo, recebendo da seiva dessa videira, que é a vida eterna de Cristo Jesus. Porém, como nós não estamos mais conectados no mundo, o que acontecia na barriga da mamãe? Nós estávamos conectados diretamente na carne, recebendo do cordão umbilical a seiva da carne, nutrientes. Depois, com choro, com sofrimento, tivemos que nascer da carne e cortar aquele cordão, deixar de se alimentar da mamãe ali, né? E aí continuamos nos alimentando da carne, mas agora de forma indireta, através do trabalho, das negociações, através de diversos processos que tem no mundo, a gente foi buscando ter ainda aquilo que tinha lá no útero carnal, o conforto e a segurança. A nutrição, o alimento e alguma paz. Lá vinha tudo automático pelo cordão umbilical. E aqui fora nós já estamos andando na carne, batalhando, buscando por esses nutrientes, por essas coisas que nos dão alguma vida, mas não é a vida eterna. Agora então, nós que aceitamos a Cristo, de maneira linda e maravilhosa, o Senhor nos explica em toda a palavra como é o processo do nascer da água e do Espírito. Então lá no início nós fomos formados do pó, somos carne, cada um nasce da mamãe, é alimentado diretamente da carne. Mesmo depois de nascer, ainda tem que se alimentar das coisas do mundo carnal. Por que é carnal esse mundo? Porque neste mundo nós fizemos as coisas de acordo com as leis da carne. Nosso corpo anda desse jeito, tem que ter um carro desse jeito, tem que ter alimento, tem que tomar banho, tem que ter roupa. E lá em cima é diferente. Lá em cima são as coisas do Espírito. Então essa palavra maravilhosa aqui, na parábola da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, nos ensina que agora nós não estamos mais conectados nem no cordão umbilical da mamãe. E espiritualmente falando, não estamos mais no mundo. Estamos nos desconectando do mundo. Estamos no caminho, na verdade e na vida. Estamos conectados na videira verdadeira. Mas, olha o processo. Aquele que nasce da mamãe, nem todos conseguem sucesso. Os que empobrecem, muitos morrem de fome, simplesmente porque nasceram abandonados, não tem mais aquele cordão umbilical que dava o nutriente automaticamente. Muitos conseguem trabalhar, estudar, ter uma família, ter um salário, mas tudo são conquistas temporárias. Nós que aceitamos a Cristo agora, estamos desligados. Semelhantemente àquele mendigo, aquele que se desligou da mamãe, não conseguiu conquistar nada e morre. Porque perde o alimento na carne e a carne dele morre. É a primeira morte. Mas agora nós estamos falando de uma ligação superior. Nós somos ramos da videira verdadeira.
Porque nós não estamos mais nos alimentando do mundo como a gente se alimentava, nós vamos padecendo. Nós vamos nos desligando do mundo. E aí até a imagem da videira verdadeira, da parábola da videira verdadeira, até essa imagem é bonita e fiel. Porque nós somos parecidos com aqueles ramos que vão secando. O mundo pode olhar e dizer, olha, está morto. Olha esse aí, ó, só fala de Cristo. Olha, esse aí eu não quero na minha empresa porque é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa que só quer olhar para trás, para o passado. Esse negócio de Bíblia aí não existe, isso é coisa do passado. Eu sou uma empresa de tecnologia do futuro. E o cristão, ele está como aquele galho secando, porque ele recebe cada vez menos favores no mundo. E o mundo, achando que está fazendo tudo, ele cai ali no finalzinho do versículo 5, que diz, porque sem mim nada podeis fazer. A própria palavra diz, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. São castelos de areia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vou passar rápido por esse versículo 7, e estou pulando alguns também, para não dizerem que cristão é covarde. Não, é que a palavra do Senhor, ela exige entendimento sobre entendimento. É riqueza sobre riqueza. Esse versículo 7, ele diz respeito mais à vida eterna e abundante. Porque não se pode rasgar um versículo e dizer, pedi e recebereis. Tem um mendigo que fez isso, estudou a Bíblia toda, aparece no YouTube recitando vários textos da Bíblia, provando que ele seguia esta fé, e abandonou. E o motivo do abandono, ele diz, pedi e recebereis. Olha, eu estou pobre, não recebi nada, então Cristo não existe, abandonou. E se ele não mudar o comportamento dele, ele perdeu tudo e ainda vai ser lançado no fogo. Então, a palavra do Senhor é entendimento sobre entendimento. O versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só no versículo 7 dá para fazer uma pregação de 2 horas. Se nós estivermos em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em nós, poderemos pedir tudo e nos será feito. Isso, irmãos, vai para a eternidade. Porque o Senhor Jesus disse que nós faríamos mais do que Ele fez porque Ele teve que voltar para o Pai. Nos disse que se com fé nós disséssemos a um monte, arranca-te daqui e joga-te no mar, assim seria. Essas coisas assim. Eu poderia, numa construção, nem precisar de uma retroescavadeira. Eu diria, faça-se um buraco aqui nas medidas tais e o buraco iria aparecer na minha frente. Cristo nos explicou que é assim. Só que nós não temos essa fé. Que bom que a fé que a gente tem, segundo o nosso Salvador, a fé que a gente tem do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Ele aceita para sermos salvos por Ele. Que bom, né, amados irmãos? No versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui, o Senhor está falando de frutos espirituais, que é a salvação das pessoas.
Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Toda a palavra do Senhor é palavra deste Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para nos buscar e vivermos juntos. É a formação da grande família. No versículo 11, tenho-vos dito isto, para que o meu regozijo permaneça em vós e o vosso regozijo seja completo. Então, regozijo em Cristo é alegria verdadeira. Começa pela alegria de sabermos que estamos salvos. E essa alegria vem de permanecer no amor de Cristo. Do mesmo modo que Cristo tem guardado os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebem, irmãos, a conexão? A videira é Cristo. O Pai é o lavrador. Foi o Pai que colocou Cristo para nós. É o plano do nosso Deus. O plano do nosso Deus é que nós sejamos ramos dessa videira, ramos de Cristo. É conexão. O Senhor quer que sejamos filhos eternamente para recebermos do nosso eterno provedor, que é nosso Pai. Como ramos de uma videira recebem diretamente a seiva de vida. Então nós somos já ramos conectados na videira verdadeira. Agora, toda a palavra nos explica que, como esses ramos secam, nós vamos secando. A nossa esperança é Cristo. A nossa conexão com o Pai é Cristo. Nós somos ramos, estamos intimamente ligados a Cristo Jesus. Então ele segue explicando o que é essa videira. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós, ramos, estamos conectados na videira, recebendo a vida da videira verdadeira. Cristo se entregou por amor de nós, para que nós possamos nos unir a Ele. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha aí, ó. Numa casa nós podemos ver empregados tratando bem, sim senhor, bom dia, boa tarde, com todo aquele respeito, mas é uma casca. Aquele servo, ele quer mais ir embora para a casa dele. E se duvidar, fala mal do seu senhor. Né? Mas agora, Cristo diz assim que já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha aí, irmãos. Claro, em toda a palavra o Senhor Jesus nos revela o Pai, nos faz conhecer o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Então nós conhecemos não um Deus misterioso, que é Deus de mistérios eternamente. Claro, Ele é dinâmico, tem eternamente a riqueza para nos conceder como Pai. Então nós conhecemos agora o nosso Pai. Cristo nos fez conhecer, porque somente Cristo conhece e recebe do Pai. E agora, como nós sabemos o plano do nosso Pai,
não somos mais servos. Não fazemos as coisas como sendo escravos. Tudo o que nós temos que fazer é nos conectarmos cada vez mais do Senhor como esses ramos na videira verdadeira. O mundo vai nos olhar, são escravos, são cristãos, são atrasados, são isso, são aquilo. Mas nós, morrendo em Cristo Jesus como galhos secos, aguardando a redenção. Essa é a mensagem da videira verdadeira. O versículo 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Estão vendo, irmãos? Tudo que nós fazemos, fazemos porque recebemos de Cristo. Tudo na medida do Senhor Jesus. Ele é o Verbo, o Eterno, Ele é a videira, nós somos os ramos apenas. Nós estamos recebendo a seiva, a riqueza, a palavra de vida eterna de Cristo. Palavra completa, que em toda a Bíblia Sagrada nos dá a perfeita noção de Cristo Jesus, que diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Aí nós começamos a entender. Porque se a gente fica num versículo só, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, aí começa a aflição: onde é que está o meu fruto? Não estou vendo meu trabalho. E a palavra dizendo que a salvação não é por obras. E a palavra dizendo, repito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Significa que essa palavra, ela chega onde tem que chegar. O Senhor conhece que somos ramos, que estamos secando, por amor de Cristo, porque nós nos desligamos da vontade do mundo. Nós não aceitamos propina, nós não aceitamos as coisas que o mundo oferece para nos deixarmos ricos por um tempo e depois perder tudo. Não. Quem aceitou a Cristo já está crucificado com Cristo. Já é um ramo que o mundo olha e diz: está morto, está seco. Mas aquele que entende de videira, aquele diz: esse ramo está vivo. Esse ramo vai receber a seiva da videira, vai ressuscitar e vai para a glória. E aí nós começamos a entender, quando o Senhor diz: a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aí nós começamos a entender as coisas espirituais. No versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Ora, nós estávamos ligadinhos no ventre da mamãe, depois nos afastamos da mamãe, e agora nós estamos juntinhos com o mundo, aceitamos a Cristo, já não estamos mais tão juntinhos. Estamos nos afastando do mundo. O que acontece? O mundo nos odeia. O mundo olha, aquele lá agora só se alimenta da videira. Não vê que aquilo não dá sucesso nenhum, o mundo não enxerga. Não entende as coisas espirituais. Olha que ele só quer falar de Cristo. Se o mundo vos odeia, Cristo está dando uma consolação para nós. Sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha só. O Senhor lembrando que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria. É claro, o mundo ama as coisas que são do mundo. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Estão vendo, irmãos?
O Senhor dizendo, explicando por que o mundo nos odeia. Porque nós não somos do mundo. Porque Cristo nos pegou. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, isso é palavra de consolo. Porque ao sabermos que sofremos, que padecemos, que somos perseguidos, ao sabermos de todas as coisas que o mundo faz conosco, nós sabemos também que é por Cristo e que vamos subir com Cristo. Versículo 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Olha aí, irmãos, não conhecem aquele que me enviou. O que diz no versículo 1? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quem é que enviou essa videira? O Pai do Senhor Jesus, nosso Pai. Olha que lindo, irmãos. Tudo isso farão por causa do meu nome. O mal que eles fazem para a gente, tudo, o mundo, né, em geral. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Não conhecem a videira verdadeira. Não podem ser ramos dessa videira, porque simplesmente não conhecem. É outra dimensão. Toda a palavra se completando. Aí já está vendo a separação joio do trigo. O trigo são os ramos, somos nós. E o mundo não conhece a Cristo. E quando essa videira florescer, somente aqueles que estão conectados a Cristo vão receber a vida eterna de Cristo. No versículo 21 diz que porque não conhecem aquele que me enviou, quer dizer, não receberam do Senhor, não são ramos. Eles não querem receber das coisas espirituais. É o direito que eles têm, mas aprendamos com esse exemplo. Assim como eles estão presos, nós estivemos presos também em nossas concupiscências da carne. Então nós também não devemos ficar presos às questões da carne. Ora, se a gente vai se desligando do mundo, nós vamos nos tornando como galhos secos de uma videira. Mas não é de uma videira qualquer. Nós permanecemos em Cristo porque Cristo é a videira verdadeira. Porque quando recebermos a vida, será a vida eterna e abundante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então nós somos ramos conectados a Cristo, buscando a seiva de Cristo, a vida eterna de Cristo. Nós estamos buscando essa vida que vem de cima, porque Cristo vem de cima. E nesse texto, confirma dizendo que como esses ramos que estão secando, que estão deixando de se alimentar excessivamente das coisas do mundo, esse texto diz, olha, o tempo se abrevia. O que resta para nós de entendimento aqui do mundo é busca o que tem que buscar para poder viver. Chega um ponto
em que a mensagem é essa: os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Mas que mensagem cruel será essa? Não, é entendimento. Porque até o casamento fica mais bonito quando não se abusa, não se lambuza da mulher e a mulher do homem. E os que choram como se não chorassem. Até chorar é saudável quando não se abusa, não se lambuza e não fica naquela tortura. E os que folgam como se não folgassem. Até uma folga é boa, um sábado, quando não se abusa, não se lambuza, não se quer demais a folga, a ponto de abandonar a palavra. E os que compram como se não possuíssem. Quer dizer, comprar para nós cristãos é comprar pelas necessidades, não para fazer coleção, não para ostentar, não para aparência, não para ser do mundo, não para mostrar que é mais do que os outros. E no versículo 31, os que usam desse mundo, porque a gente tem que usar, mas que sejam como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então, cristão que é cristão, uma mensagem que é difícil de entender, mas porque eu mesmo busquei muito isso. Quem é cristão tem dinheiro, agora eu vou fazer a mansão dos meus sonhos. Então esse papo nem é mais agradável para nós, principalmente na época que nós estamos vivendo. Tem gente que por incrível que pareça, tem gente fazendo festa no meio disso tudo. Mas eu costumava pensar assim, numa casa pequena, mas com uma sala grande, bonita, para receber os irmãos, os amigos, com todos os recursos, né? Pequena, mas limpa e do meu jeitinho. Pensei muito nessa casa, né? E acabei não tendo. Então a palavra de sabedoria é os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então de vez em quando eu dou uma espiada em umas casas assim, mas tudo isso passa. Tudo passa. Não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Só que a nossa dificuldade é essa, né, irmãos? Você sabe. De entender o plano do Senhor. Nós somos como ramos da videira verdadeira. E a imagem dessa parábola são ramos de uma videira que secam, que ficam ali, acabou a vida, não tem mais nada. Que o mundo até pode botar a mão ali, quebrar aquele ramo, morreu para o mundo, mas espiritualmente, né? Todo cristão quando morre, a primeira morte, ele não passa pela segunda morte, ele recebe a vida eterna e abundante. Porém, a imagem é fiel. Nós sofremos nesse mundo como ramos ressequidos. Então, desde Adão e Eva, esse é o plano do Senhor. Primeiro, formados da carne, o que é nascido da carne é carne. Depois, nascimento da água, que é a palavra, e do Espírito, que é Deus. Para nascer da palavra do Senhor Deus e do Espírito, para sermos filhos do Senhor Deus, primeiro a gente nasceu da carne, cortou o cordão umbilical e agora nós vamos cortando as relações com o mundo carnal. E vamos cada vez mais nos conectando na videira verdadeira, como um galho preso nessa videira, secando para o mundo, mas aguardando a vida em Cristo. Dói? Dói. Dói sim. Mas de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu lembro que várias vezes
Eu que não conquistei nada na vida, passei a vida estudando, isso foi um laço do maligno, sem objetivo nenhum, né? Eu já tinha conhecimento aos 15, 16 anos de idade para começar a ficar rico. Tanto é que com 19 anos, quando eu saí do quartel, eu deixei um homem rico, dando aula de computador para ele. E quando eu fui fazer para mim, eu não fiz o mesmo, né? Mas eu tenho, então, eu que não conquistei nada, eu tenho um pensamento assim, que eu lembro às vezes, que às vezes em que eu consegui um dinheirinho, imagine aí um dinheirinho, para quem não tem nada, nunca tem nada na vida. Então, imagine aí 100 reais, 200 reais, 500 reais. Então, sempre que eu conseguia um dinheirinho, eu me sentia como aquele que é o rei da cocada, né? Esquecia tudo, esquecia que tem morte, que tem doença, que tem tudo, né? Isso eu não estava em Cristo, né? E aí, naquele dia, muita gente faz isso, né, irmãos? Naquele dia, a minha vida era aqueles 100 reais, aqueles 200 reais ou aqueles 500 reais. E eu não ia parar enquanto eu não gastasse tudo aquilo, né? Então, a nossa reação, a nossa vontade é de se agarrar no mundo. Quem é que quer virar um galho seco e sofrer? Ninguém. Nem Cristo queria ser crucificado. Não, não queria. Ele veio justamente para evitar a dor, evitar o sofrimento. Fazer a vontade do Pai. É diferente. Ué, mas a vontade do Pai não é que ele sofresse, que fosse crucificado? Não. A vontade do Pai, que é a vontade do Filho, ele e o Pai são um, é vir nos salvar. Mas por um mistério que nós compreendemos em parte. A palavra nos explica, nós vemos hoje por espelho em enigma, né? É como olhar para um espelho e ver de longe assim uma imagem incompleta das coisas. Mas nós já compreendemos em parte que o Senhor Jesus, ele não quis sofrer, mas ele quis nos salvar e quer salvar todo aquele que nele crê. Mas para que isso fosse possível, ele teve que sofrer por nós. Então nem ele quis, nem nós queremos ser galhos secos, ninguém quer sofrer. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus não é sofrimento. Ele é bom. Mas dói. A nossa situação é essa. Nós que cremos no Senhor Jesus somos como galhos secos. Mas e os outros não são? Pior ainda, né? Os outros vão ser arrancados da terra verde. Vai doer mais ainda. E quem aceita Cristo, diz a palavra, já se considere crucificado com Cristo, já vai se preparando. Porque sabe do plano do Pai, já não somos servos, somos amigos de Cristo, somos filhos do mesmo Pai. Esse Deus maravilhoso que até diz para nós, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Estão vendo, irmãos? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá não tornar, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
a palavra do Senhor Deus realiza aquilo que Ele quis. Vocês estão vendo, irmãos, como é rica essa palavra? Em poucos versículos a gente pode ficar a vida inteira meditando. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Quem é a palavra? É Cristo, é o Verbo. Ele é a palavra. Ele não voltou vazio. Ele voltou para o Pai com todos nós que estamos selados pelo seu Espírito. Todos nós que cremos estamos nas mãos de Cristo. Cristo é a palavra, é o Verbo de Deus. Saiu de Deus, veio, buscou a gente e já prosperou. Está consumado, o Senhor Jesus disse na cruz. Já fez aquilo que teve que fazer. O Senhor Jesus é a palavra que o Pai enviou e não voltou vazia. Voltou com toda a nação daqueles que morreram em Cristo, dos que estão morrendo em Cristo e dos que irão morrer ainda em Cristo. Então, irmãos, nós já vimos de tudo, já sabemos o que é a vida. Ou pelo menos, por espelho em enigma, nós sabemos em parte. Nós sabemos que existe a vida, que é maravilhosa e que nós queremos viver a vida. Tudo que nós temos que fazer é permanecer em Cristo e o nosso consolo, a nossa esperança é Cristo. A nossa simplicidade é essa, ramos da videira verdadeira. É aceitar, isso é um gesto de adoração. É aquilo que eu falei para vocês, quando vocês estiverem mal aí na madrugada, digam, é o Pai. Digam, glória a Deus. Digam, aleluia. Mas para dizer essas coisas no meio do sofrimento, para glorificar o Pai, tem que conhecer o Pai. A palavra diz que a salvação vem de conhecer a Deus e aquele a quem enviou, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, nosso Salvador. É palavra simples. Toda essa palavra é sobre o caminho que Cristo abriu para nós. Ele abriu esse caminho, é caminho divino, e todo aquele que aceitou a Cristo ainda tem Cristo dentro de si, é o Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito Santo que nos guia através desse caminho. Então o Senhor Jesus, ele não somente abriu o caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida eterna, como nos mantém conectados nesse caminho através do seu Espírito Santo. Por isso nós somos ramos ligados na videira verdadeira. São ramos que sabem que vão receber a vida eterna. Nós já estamos enxertados no mundo espiritual. Não tem como sair do mundo carnal só porque tu quer. Não. Cristo é a nossa luz, é a salvação, é a porta de salvação. E nós já estamos ligados, enxertados em Cristo, enxertados no mundo espiritual, porque somente Cristo subiu ao céu e levou consigo todos que nele creem. Ele é o primogênito de muitos. Então nós estamos como galhos secos, mas a nossa alegria, o nosso regozijo, o nosso contentamento é sabermos que tipo de galho seco nós somos. Ligados à videira verdadeira. Mas isso é para quem é de Cristo. Pois conforme nós lemos em Romanos 8, versículos 5 ao 10,
Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A palavra diz: não é digno do arado quem olha para trás. O passado foi de onde a gente veio. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. São duas direções. O que as pessoas não entenderam ainda é que nós não temos livre-arbítrio. Nós temos uma escolha só. Tudo que se constrói nesse mundo, olha, eu quero uma cor tal na parede, eu quero um móvel aqui, eu quero comprar roupa, eu quero isso aqui. Isso tudo não é livre-arbítrio. Isso são escolhas temporárias. Nós nascemos para termos o livre-arbítrio, para sermos a imagem e semelhança do Criador, para sermos colocados no reino dos céus. O Criador nos fez para sermos filhos, para termos livre-arbítrio, para termos a vida eterna e abundante, podermos, pela eternidade, dentro da liberdade que o Senhor nos deu, fazermos muitas coisas. Lá sim nós temos o livre arbítrio. Fato é fato. Aqui nós não temos livre-arbítrio, aqui nós temos uma escolha. Ou tu vai para uma direção, ou tu vai para outra. Ou tu vai para cima, ou tu vai para baixo. Ou tu busca as coisas do Espírito e é salvo por Cristo Jesus. Ou tu busca mais ainda as coisas da carne e vai para baixo. Que é a linguagem figurada no modo de falar, mas é linguagem literal, é verdade. Ir para baixo significa inferno, existe. E ir para cima significa Cristo, a glória, existe também. Cristo veio de cima nos buscar. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui mesmo a gente já vê isso. Quando a gente começa a beber uma bebida alcoólica, parece bom, mas se a gente se inclina para aquilo ali, vai dar bebedeira. Vai dar um comportamento nocivo. Quando a gente começa a fazer um passeio, é bom. Mas se a gente se inclina para aquilo ali, vai dar um comportamento nocivo. Só passear, passear, passear. Ou passeia demais e não trabalha, ou transforma o passeio num trabalho, e o passeio vai ser lindo para quem olha os vídeos, né? Mas para quem está vivendo daquilo já não aguenta mais de tanto passear pelo mundo, filmando e fotografando, para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então a inclinação da carne é morte. Quanto mais a gente buscar as coisas desse mundo, além do necessário, é morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. É gostoso? É, eu quero. Sabe aquela coisa? Isso é natural, está no nosso corpo. Eu quero mais. Pega qualquer coisa que você quiser, que tiver na vida desse mundo aí. Qualquer coisa. Se tiver dinheiro, compra mais. Eu quero mais. Só manda trazer mais. É inimizade contra Deus, por quê? Porque Deus, o Senhor sendo perfeito, Ele não quer isso para nós. Ele não quer que uma pessoa fique num canto viciada numa coisa só porque tem dinheiro e vai, porque um dia essa vida termina e nós não fomos feitos para isso. Você pega um motor, uma bomba d'água, motor de uma máquina parada ali, liga o motor e fica girando ali, parado, consumindo gasolina. Isso é uma máquina. O Senhor Deus não quer que a gente seja uma máquina. Vocês já viram aquelas pessoas hiperobesas que
se trancam num quarto, não sai mais dali, e a mamãe, titia, não sei quem, leva comida no quarto, a pessoa não sai mais do quarto. Nem sei como isso é possível, mas tem. Para quem viu documentários. E aquela pessoa ela vai engordando, engordando, engordando de uma maneira que daqui a pouco eles têm que comprar uma cama reforçada para ela. De uma maneira que aquela pessoa não consegue mais sair do quarto, não passa mais pela porta. Ela fica maior do que uma cama king size, tem que comprar uma cama especial. Nem comprar cama, eles entram com a madeira naquele quarto e constroem uma cama para aquela pessoa. Há casos de pessoas assim que eles tiveram que quebrar a parede da casa para tirar a pessoa dali de dentro e levar para um hospital. Isso é um exemplo bem claro, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O Senhor Deus não te fez para isso. Então a pessoa, nesse exemplo simples, ela sentou numa cama e começou a comer, olhar filme, comer, olhar filme, comer. E a mamãe dele, a titia, não sei quem, que tem dinheiro, comprava tudo o que ele queria, né? Quilos e quilos de salgadinho, de doces e tal. A vida daquela pessoa é aquilo ali. Isso é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus. Nem pode ser. Mas é que aqui nós não nascemos completamente da água e do Espírito. Nós não temos ainda a vida eterna e abundante. Nós nascemos da carne, do pecado. Então, nós temos essa inclinação para a carne. Só que nós que aceitamos a Cristo, e irmãos, eu não falo isso dando aula para vocês, não, é a palavra. Porque eu mesmo que dou testemunho de um anjo do Senhor que desceu para me corrigir, eu mesmo teimei por desespero da carne. Eu mesmo pequei, eu mesmo voltei a ficar aflito, a agir como um pecador, como uma pessoa que não tem Cristo. Por meses eu fiz isso. Buscando a Cristo, não negando a Cristo. Batalhando, buscando. Mas a carne foi tão forte que me fez sofrer. Que me fez sofrer quando eu devia estar pulando de alegria. Um anjo do Senhor desceu e falou comigo. Nas minhas pregações eu dou apenas uma pincelada. Se alguém conseguir entrar em contato comigo, pode perguntar. Quero gravar um testemunho completo ainda. Um anjo do Senhor Deus desceu. Amados, desceu, amados. Falou comigo 1 minuto acima da multidão. E mesmo assim a minha carne, o meu modo de viver, a minha mente ficou combatendo, ficou aflita. Acabou, criatura. Um anjo falou comigo, acabou. Está pensando no que agora? É só aguardar em Cristo. E a minha mente batalhando, mas isso, mas se acontecer aquilo, mas não sei o que. Irmãos, cristão não está tentando provar nada para ninguém. Eu sei que esse testemunho é dificílimo de acreditar. Dificílimo. Mais absurdo ainda foi a minha vida, que as pessoas nem imaginam como foi minha vida e eu não consigo entender como que eu vivi assim. Estudando de tudo na vida, mas não fazendo nada. Com 15, 16 anos eu já tinha conhecimento, aos 19, mais ou menos, quando eu saí do quartel, de 19 para 20, eu deixei um homem rico. Como é que eu vivi a vida assim se para mim eu não consegui fazer nada? Isso já é uma história absurda. Agora desceu um anjo para falar comigo. E eu ainda na minha mente com inclinações da carne. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, agora é se entregar. Eu não falo para vocês como quem dá aula. É a palavra. É entrega. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque sempre vai levar para a morte.
A gente consegue algum prazer, alguma fuga, consegue um dia gastando um dinheiro, consegue olhar para o mundo, consegue não sei o que, mas o tempo vai passando. E sem Cristo, a palavra diz, carne nenhuma vai herdar o reino dos céus. Carne nenhuma é carne e sangue, é essa carne, é esse modo de viver, a pessoa que não aceitou a Cristo. Nós não temos que voltar ao início. O Senhor nos tirou do pó, aquilo é o início do plano. O Senhor quer que a gente passe por tudo isso. O Senhor Deus enviou o Filho dele para nos buscar para cima. É o plano do Senhor. Por isso que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles querem ficar no meio do caminho. O Senhor Deus fez o homem para ser a imagem e semelhança dele mesmo. Começou lá em Adão e Eva, nasceu da mamãe, cortou o cordão umbilical. Agora, há muitos anos que a gente não usa mais o cordão umbilical. Agora a gente está usando ainda o quê? O mundo. Mas, como ramos da videira verdadeira, nós estamos secando. Nós que cremos no Cristo, vamos secando. Vamos nos desligando do mundo. Para que na estação certa, no dia certo, ressuscitemos com Cristo e recebamos da videira verdadeira a vida eterna. Então, Romanos 8, versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não se enganem. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é ramo de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha aí, irmãos. Romanos 8:10 diz que se Cristo está em nós, o nosso corpo considera morto. A palavra dizendo, se completando. Lembra? Não temam o mundo, não temam aquele que pode fazer tudo com teu corpo. Pode te matar, te fazer sofrer. Tema antes aquele que pode jogar tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. Temeu o Senhor Deus. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos que nos entregar para o Senhor Jesus, para que o Espírito do Criador passe a nos guiar, habitando em nós, para que nós sejamos de fato de Cristo Jesus. Para que nós, como em Romanos 8:10, consideremos nosso corpo, está morto. Eu tenho pecado por falta de entendimento disso. Porque quando o corpo quer as coisas do mundo, é inclinação para a carne. Romanos 8:10 diz que nós temos que considerar o nosso corpo morto. Ah, mas quer dizer que vai morrer de fome? Não. Entenda a mensagem espiritual. Não é inclinação da carne. Nós vamos usar as coisas do mundo, mas não se lambuzar, não abusar. O corpo é considerado morto por causa do pecado, diz a palavra. Mas o espírito vive por causa da justiça. Olha só. O Espírito de Deus vive em nós por causa da justiça. Que justiça? Se nós amamos tanto a Cristo assim, por justiça o Senhor Deus mantém o Espírito dele em nós. Por amor. A justiça será feita, irmãos. O joio separado do trigo. Nós vamos habitar em Cristo lá na glória. Essa é a nossa alegria. Esse é o pensamento daquele que é um ramo seco já, mas sabe que não secou. É como Paulo explica, que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. O dia que esse ramo quebrar, quebrou, morreu, é a primeira morte. Te entrega. Morrer em Cristo é lucro. A mensagem é essa, é que o ramo se deixou secar. O ramo
se desprendeu do mundo e se conectou a Cristo, foi enxertado em Cristo para receber de Cristo aquilo que vem de cima, que é espiritual, e por isso, num primeiro momento, parece que aquele ramo está morto, parece que aquela videira não dá nada, parece que Cristo não nos dá nada, parece que nós estamos simplesmente morrendo, secos em Cristo, e aqueles que estão no mundo estão enriquecendo, estão construindo as coisas, mas são castelos de areia. E nós já estamos selados na videira verdadeira. João 1, versículos 9 ao 14 diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder. São os ramos recebendo a seiva da vida eterna. Nós agora em Cristo somos imortais, filhos de Deus, porque nós agora não somos mais nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque de fato, primeiro nós nascemos do sangue, da carne, da vontade do homem, da união de dois corpos de carne. Mas agora nós nascemos da água e do Espírito. Agora nós estamos bebendo essa água que Cristo nos deu. Essa água é a palavra de Deus. É a palavra do Espírito. É a essência, a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Deus é Espírito. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se o Verbo não viesse, se Cristo não se manifestasse, nós seríamos nascidos somente da carne. Mas Cristo habitou entre nós. Vimos a sua glória. E todo aquele que crê no Senhor Jesus e pede, recebe sinais. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habita dentro dele. Ele é a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é por isso que nós preferimos ser galhos secos para o mundo, mas ramos da videira verdadeira. E por que então nós somos galhos que vão secando? Porque o mundo, ele quer aquilo que é do mundo. Ele quer as paixões, as concupiscências. Ele quer mais, mais, mais. Ele quer ser como aquela pessoa naquela cama, que me tragam tudo aqui, eu vou viver aqui, e eu tenho tudo que eu quero. São milhares de exemplos de pessoas que abraçaram a carne. Os mafiosos, os assassinos, milionários. A palavra diz que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo entrar no fundo de uma agulha. Agulhas são aquelas portas estreitas que tinham nos mercados para evitar que os camelos entrassem e fizessem bagunça lá dentro. Então, o mundo, ele quer as coisas do mundo. Ele quer o grande negociador, ele quer aquele que vende terrenos, compra terrenos, não quer saber
muitas vezes se vai construir apartamentos confortáveis. Ele quer apartamentos bonitos por fora. E o tempo vai passando e tem que dar uma tapeada e a concorrência aparece. E ele acaba construindo apartamentos mais confortáveis também, mas extremamente caros. Ele não quer dar moradia para as pessoas, ele quer lucrar. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Misericórdia, irmãos, eu falo como se fosse o próprio Cristo. Mas vocês sabem que não. Misericórdia, eu tenho que clamar por misericórdia para mim. Para que o Senhor Deus me dê de sua misericórdia, do seu amor. Para que o Senhor Deus me ensine esse caminho que eu com vocês nós precisamos passar. Com Cristo. Mas é o que diz em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Que palavra forte. Crucificaram a carne. O ímpio sempre vai entender errado, né? O ímpio ouve um cristão dizer isso e ele é capaz de dizer, olha aí, ó, vamos crucificar aquele lá, ó. Ele já se considera crucificado mesmo. Vamos ver se ele aceita. E cristão não nega Cristo, mesmo na ignorância do mundo. Mas essa palavra de amor está dizendo que quanto mais a gente se inclinar para a carne, mais nós vamos sofrer, porque nós não podemos ficar na carne, nessa carne aqui. Então nós que somos de Cristo já crucificamos a carne. É uma mensagem figurada, mas que se traduz numa ação real. Se tem algo, tem. Se não tem, não fica naquela ansiedade querendo. Se tem demais, não busca demais. Como aquela pessoa que ficou presa naquele quarto, a ponto de engordar tanto e não poder sair do próprio quarto. São paixões e concupiscências da carne. Por que são paixões e concupiscências da carne? Porque são paixões desse mundo. São concupiscências. Concupiscências é aquilo que está dentro de ti por questão desse corpo que é falho. Esse corpo que nós temos é temporário. Não é o objetivo do Senhor que a gente viva eternamente desse jeito. Por mais bonita que seja uma pessoa, se ela tem saúde, ela não vai ficar assim eternamente. Então a imagem daquele jovem, daquela jovem, buscando, quero isso, quero aquilo, é maquiagem, é passeio, é perfume, é não sei o quê, isso tudo é concupiscência. Feliz daquele que nasceu numa família de cristãos, né? Porque os cristãos, seguindo a palavra, ensinam os pequenos no caminho que devem andar e eles não irão se desviar. Assim diz a palavra, né? Se desde pequenininho, com amor, né, forem educados, ensinando o propósito de Cristo, entendendo o quão grande e maravilhoso é o plano do Senhor, mostrando os exemplos do mundo. Nós caímos muito na carne porque nós não pensamos no mundo como exemplo. Nós acabamos pensando no mundo naquilo que a gente quer. Mas nós temos que pensar onde que isso vai nos levar. A palavra diz, é inimizade contra Deus, é morte. Porque o Senhor Deus nos fez para herdarmos o reino dos céus. Para entendermos a sua palavra, que é palavra de amor. Para buscarmos antes a sua face, depois tudo o mais nos será acrescentado pela eternidade. Então, Gálatas 5, versículos 22
ao 24, diz que o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diferente daquele empresário que só quer ganhar dinheiro, né, irmãos? Diferente de como funciona o mecanismo desse mundo. O fruto do Espírito, olha só. Então, começa dizendo o amor. Como se o mundo soubesse o que é o amor. Deus é amor para aqueles que o amam. O verdadeiro amor está em Deus. Por isso a salvação vem de conhecer a Deus. É melhor sermos ramos secando, mas repletos do amor de Deus, que é espiritual, que aqui na carne nós vemos por espelho e enigma. Nós estamos nessa carne, a gente não consegue ver tudo. Mas todo aquele que já recebeu sabe que é verdade, permanece ligado, enxertado na videira verdadeira, recebendo o amor de Cristo. E aí vem o gozo. O gozo é o regozijo. O gozo é aquela sensação na alma de que está tudo bem. É sentir a presença do Senhor mesmo estando no vale. Porque Salmos não é para ser bonitinho só. Mesmo no vale da morte, aquele que buscou a face do Senhor, que leu a palavra, que entendeu o plano do Senhor, mesmo no vale da morte, sente o gozo, o regozijo, sente na alma, está tudo bem. É a paz, é um tipo de paz que o mundo não entende. A longanimidade, que é a pessoa que busca o entendimento. Por mais coisas ruins que digam a respeito dela, ela não parte para a briga, não vai logo causar um caos, né? Não vai agredir as pessoas, ela vai ficar longânima, paciente. Benignidade é uma pessoa benigna. A bondade é de ser bom, de fazer só o que é bom para os outros, não machucar ninguém. E a benignidade diz respeito a mais do que ser bom. Diz respeito justamente à união dessas características todas. Uma pessoa boa, é boazinha, mas ela pode ter assim aqueles momentos em que ela é má para alguém. Vai se vingar. Agora, uma pessoa benigna é uma pessoa em que a essência dela é a essência daquela pessoa que a gente diz assim, olha, aquele lá é impossível, ele não mata uma mosca. Sabe quando falam isso? Só que aos olhos do Senhor Deus é mais do que isso. É uma pessoa inocente. É voltar a ser criança. É jamais passar pela tua cabeça de ter sequer assim ciúmes do outro, ódio, inveja, raiva, nada disso. É a essência da pessoa que é benigna, a essência do bem. A fidelidade, quer dizer, não trair, né? Fidelidade não é só ser fiel a Deus. A fidelidade vem de ser fiel a Deus, porque é o Senhor Deus quem ensina tudo isso. Por isso que quando a gente peca contra Deus, nós pecamos contra os céus e contra nós mesmos. Porque o Senhor Deus é que fez tudo, Ele sabe como tudo funciona. Se a gente vai contra o modo correto de ser das coisas, nós vamos contra nós mesmos. Nós deixamos de ser fiéis, traímos a nós mesmos. A mansidão. Como que uma pessoa vai ter mansidão? Em meio a ofensas, em meio a perigos. É só lendo a palavra, é só bebendo da água da vida, é só sabendo que de fato estamos nas mãos de Cristo e Cristo sendo o verbo de toda a criação.
tudo que acontecer conosco está sob o controle de Cristo. É uma entrega. Assim a pessoa tem mansidão, domínio próprio. E volto a lembrar, a palavra do Senhor é ampla, ampla. Domínio próprio não é quem perdeu a capacidade de ter domínio próprio por doença, ou seja o que for. Não, aí está salvo, aceitou a Cristo. Domínio próprio tem que ter aquele que é livre, aquele que pode escolher ainda. Aquele que pode passar a mão nas coisas do outro e não passa, não rouba. Aquele que tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que nós não estamos debaixo da lei, porque quem está em Cristo está na graça. Por quê? Porque dá a vida por amor ao próximo, é o segundo mandamento. Porque é galho que está secando por amor a Cristo, preso nessa videira. Se não fosse de Cristo, esse galho não seria ramo, ele ia dizer assim, eu vou sair daqui, aqui não dá nada, estou secando. O mundo me ofereceu coisas melhores. Mas quem é ramo de Cristo, por amor a Cristo, permanece em Cristo, até secar e morrer. É o exemplo da videira. Quem não pegou ainda, se aproxime de uma videira seca, fora de época, e quebre um galhinho dela e veja, o galho está morto. Mas se aquele galho permanecer na videira, ele recebe a vida novamente. Então, irmãos, como ramos de Cristo, nós recebemos os ensinamentos e a vida de Cristo. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí, irmãos. Então, os ramos presos na videira verdadeira são aqueles que amam a Cristo, guardam a palavra de Cristo. Então, o Pai ama também esses ramos. Viremos para ele e faremos nele morada. Isso já é a seiva, é a vida de Cristo entrando em nós. É o selo do Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. É a seiva de Cristo, a essência de Cristo. É o Espírito de Cristo, diz a palavra. Nos dando a vida eterna. Como que está nos dando a vida eterna? É o Espírito Santo nos dando discernimento que nos guia para a vida eterna. Por isso que a inclinação para a carne é morte. Porque o Espírito Santo nos guia para cima, para as coisas de cima. E a carne não tem discernimento nenhum. Filosofias à parte. A palavra do nosso Deus é simples. Não veio enrolar, veio testificar, falar, olha, o fato é esse. Existe o tal do Lúcifer e filosofias à parte. Quer ficar com as coisas da carne? Quer dar a volta em livros e livros e livros para justificar nas coisas da carne? É uma opção. É uma opção. Tem duas opções, só existem dois senhores. Quer fazer filosofia e dizer que Lúcifer significa aquele que brilha ou portador da luz, que deve seguir Lúcifer, porque é ele que tem a luz. Esse é um engano. É isso que ensinam. Então, quer seguir? É uma opção. E é engano já na própria afirmação. Lúcifer é aquele que brilha assim. É o portador da luz. E aí então o engano. Mas como que é engano? Nós que estamos em Cristo sabemos. Ele é o portador da luz por algum tempo. Ele ainda tem uma luz para enganar. Tem algo para oferecer, uma casca. E brilha. E é bonito. E é gostoso.
É o pecado. Ele é o portador da luz, mas ele não é a luz. E Cristo, o outro Senhor, é mais do que ser portador da luz. Ele não é portador, ele é a própria luz. Sem entendimento espiritual. E não é entendimento através de lógica, porque pela lógica vai dizer assim, olha, então tu falou tudo errado, porque se Lúcifer é o portador da luz, então Lúcifer é que carrega Cristo, então Lúcifer é que está acima de Cristo. Não, Lúcifer é o diabo, por fatos, por revelações do Espírito Santo, pela palavra verdadeira do Senhor Jesus. É o maligno, é aquele que carrega, se transfigura, até em anjo de luz. Ele pode aparecer até como um anjo lindo e te enganar. Até quando um anjo vem falar contigo, tu tem que ver o que ele veio falar contigo. Será que ele veio para te trazer para Cristo ou te afastar de Cristo? Então, filosofias à parte, jogo de palavras não é conosco, não. Toda a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, rica, tem até parábolas, mas não é jogo de palavras, não é. É palavra verdadeira, todo aquele que pede recebe sinais sobrenaturais. O Senhor Deus é Deus de sinais. Eu testifico para vocês, até um anjo da parte do Senhor Jesus Cristo veio falar comigo. Eu não quero saber de filosofia, não. Então, somente o poder de Cristo para nos livrar dessa luz enganadora aí, que é o Lúcifer, é o diabo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, amados, nós somos ramos conectados na luz, na videira verdadeira. Cristo não é o portador da luz, ele é a luz. Ele é a própria luz. Ainda que morra, todo aquele que crê no Senhor Jesus viverá. Não nos desesperemos, então, pelas coisas da carne. Espiritualmente falando, entendimento espiritual. Porque nosso Deus é tão bom que Ele diz, enquanto a gente está aqui, se tu tem algo bom, vive. Come e bebe do bom e do melhor. Mas não te prende nisso. Cristão não é para viver desesperado. É para se considerar já crucificado. A hora que terminar, terminou. Se entrega para Cristo. É a confiança depositada no Cristo Jesus. Tem pessoas que têm vergonha de falar de Cristo, mas vão lá na igreja. E Cristo diz que, olha, quem tiver vergonha dele, lá em cima ele vai ter vergonha dessas pessoas. Não vai defender. Então nós temos que depositar nossa confiança total naquele que é a nossa videira verdadeira, o nosso Salvador. Nós somos ramos presos. Tu aí, irmão, tu, irmã, que está aí, ramo, um do lado do outro, nessa videira aqui em cima, que Cristo é de cima. Nessa altura do campeonato, vai querer despencar para as coisas do mundo? Vai cair o raminho e morrer? Não, vamos morrer em Cristo. Devagarinho nós vamos nos desligando da carne. Nós podemos ter as coisas, mas a nossa atitude não pode ser de obsessão, de querer as coisas do mundo. Nós temos que querer, sim, cada vez mais as coisas de Cristo. O que Cristo nos trouxe, a vida eterna e abundante. Nós devemos nos encher daquilo que o Senhor Deus quer para nós, o seu Espírito. Devemos nos encher da seiva da videira verdadeira, da vida eterna.
do Espírito de Deus habitando em nós. Isso é a verdadeira vida. O que nos leva a lembrar das bodas em Caná da Galiléia, quando o Senhor faz o milagre transformando água em vinho. Vejam, irmãos, nós que somos aqueles raminhos secos, com aparência de mortos, estamos ligados na videira verdadeira em Cristo Jesus. Nós que estávamos ligados à carne de uma maneira tão íntima, que éramos nós no útero de nossas mães, ligados por um cordão de carne, o cordão umbilical. Agora nós estamos deixando tudo isso para trás. Porque antes nós buscávamos as coisas do mundo e assim a mulher samaritana buscava a água do mundo no poço de Jacó. Passava vergonha, passava pelas aflições do mundo, não entendia nada. E agora ela encontra Cristo oferecendo a água da vida eterna. Agora ela encontra a videira verdadeira e ela passa a ser ramo também desta videira para receber essa seiva de vida eterna. Porque Cristo diz que a água que Ele tem para dar, quem beber dessa água, vai se fazer uma fonte dentro dessa pessoa que vai jorrar para a vida, para a eternidade. Vai ser vida eterna. Porque Cristo é a luz, Cristo é o Verbo. Tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Ele é o Criador. E essa água que nós bebemos agora, ela vem de cima. Ela vem do Verbo. A água é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Verbo de Deus. Por isso que aquilo que Ele fala, acontece. Foi o que aconteceu nas bodas em Caná da Galiléia. Quando faltou vinho naquela festa, Cristo, que é o Verbo, Ele simplesmente disse: enchei de água essas talhas. A palavra, olha só, o Verbo. Ele apenas determinou. Ele é o Verbo de toda a criação. Ele fez tudo. E Ele ainda diz para tirar agora, encher um copo e levar lá para o mestre-sala, que é o organizador da festa. E quando o mestre-sala prova a água, que já não era água, agora é vinho. Então o mestre-sala chama o esposo daquele casamento, né? E diz assim: todo homem põe primeiro o vinho bom. O homem é assim, né? Ele começa bem, mas depois vai piorando. Quando já tem bebido bem, então ele coloca o vinho inferior. Então a festa assim do homem é assim, né? Primeiro para agradar, coloca o que é bom, o que é melhor. Depois coloca o vinho de qualidade inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Estão vendo, irmãos? Quando o Senhor Jesus transformou a água em vinho, a água na Bíblia é a palavra. Nós estamos nascendo da água, que é a palavra, e do Espírito. Nós estamos nascendo deste milagre que é Cristo, a fonte de toda a vida, a palavra. Então o Senhor transformou a água em vinho, no melhor vinho possível. Tanto que o mestre-sala disse: mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe o que isso significa? Significa
provisão eterna. Provisão infinita do Eterno. O Eterno que é nosso Pai. Nós temos o Eterno como nosso Pai. Eternamente receberemos do melhor vinho. Cristo nos deu vida eterna e abundante. Nós só temos que nos desligar das limitações dessa carne, pois todos vocês que estão em Cristo sabem que Cristo é o Filho de Deus. Creem no seu nome e por isso já estão salvos, assim diz a palavra. Todo aquele que crê já está salvo, já é ramo de Cristo. A vida eterna e abundante. Essa festa é um grande exemplo, onde o Senhor Jesus, o verbo de toda a criação, a palavra de Deus, ele apenas diz: enchei de água essas talhas. E tudo acontece. O vinho ali, que é o símbolo da alegria, da vida, da continuidade da festa, da eternidade, da provisão eterna. Nós que somos galhos secos, somos como aquelas talhas que estavam vazias. E lá naquela festa o Senhor Jesus disse para encher de água, pois Ele, sendo o verbo, transforma aquela água, que é a palavra dele, em vida eterna. E assim nós, ramos secos, seremos preenchidos por essa água, por essa seiva, que de fato já estamos sendo preenchidos por esta palavra. Por isso escutamos essa palavra todos os dias. E no momento certo, nós que somos como aquelas talhas agora cheias de água, cheias da palavra de Cristo, cheias da vontade de Cristo, no momento certo o Senhor Jesus vai transformar essa água, que é a palavra dele, que está dentro de nós, vai transformar em vinho. E nós seremos filhos de Deus, na casa de Deus, com corpos glorificados, vivendo a vida eterna e abundante. A vida eterna e abundante. Seremos os ramos agora vivificados pela videira verdadeira, dando os frutos que Ele quis para nós. É por isso que a salvação vem de conhecer a Deus. Quem conhece, sabe quem é Deus, busca a Deus, busca o caminho, a verdade e a vida. Busca o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. A salvação vem de conhecer a Deus. Isso nós lemos na oração sacerdotal, também conhecido como oração intercessória, que nós encontramos em João 17, mas eu vou ler apenas algumas partes. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estão vendo, irmãos? Essa palavra é mais do que rica, é riqueza sobre riqueza. A vida eterna é esta, é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. João 17, versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. O Senhor Jesus dizendo que Ele e o Pai são um. Eles caminham juntos. É esse conceito que muitos não entendem. Jesus é Deus, mas é também o Filho. Mas é que tudo que Cristo faz em perfeição, em comunhão, em harmonia, em sincronismo absoluto com o Pai.
Por isso que Cristo é o Filho, mas é um com o Pai, é Deus também. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Olha, Cristo é glorificado em nós, porque nós glorificamos a Cristo, porque nós não desistimos de Cristo, nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. João 17:13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então o Senhor disse que está indo para o Pai, para que nós tenhamos essa alegria completa em nós. Porque nós sabemos que Ele indo para o Pai, Ele que venceu a morte e tudo, vai nos levar para o Pai com Ele também. No versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, irmãos, nós não somos mais do mundo, nós somos agora nascidos de Deus e enviados por Deus para levar essa mensagem ao mundo. Somos parte da videira verdadeira. Somos ramos, os filhos do Senhor sendo adicionados, ramo por ramo. No versículo 22 ele diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só, olha o ramo recebendo a vida eterna, a seiva da videira. O Senhor dizendo que deu para nós a glória que o Pai deu para ele. É a vida eterna que nós já recebemos. Para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha, o Senhor Deus ama a nós todos que cremos no Filho dele. O Senhor Deus nos ama, assim como Ele ama o próprio Filho dele. Pois esse é o fato, irmãos. Ele enviou o próprio Filho para nos salvar. Esse é o propósito do Criador. A grande família em Cristo Jesus, a videira verdadeira. Nós somos os ramos, a grande família. Quem colocou essa videira para nós? O Criador. Enviou o seu Filho para nos salvar. Por isso ele diz lá, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Foi o Criador que plantou essa videira, que enviou o seu Filho para nos salvar. Por quê? Para sermos irmãos em Cristo, ramos da videira verdadeira. Por quê? Para que o Pai do Senhor Jesus seja também nosso Pai. Ele quer ser nosso Pai, e já é. Por quê? Porque o Senhor tem amado a nós, como tem amado a seu próprio Filho Jesus, o Cristo. Aprove ao Pai dar-nos o reino dos céus. É por isso que em Lucas 12, 31 a 34, o Senhor diz, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é temporário. Aqui chega de filosofia. Aqui vamos para o fato, para a verdade. Aqui não é o mundo que o Senhor Deus quis para nós. Ele fez tudo assim
porque é o plano de salvação. Então buscai antes o reino de Deus. Lá na glória nós vamos receber eternamente tudo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quer dizer, todas essas coisas que a gente quer, é muito mais. O Pai preparou o reino dos céus para nós. Nós estamos conectados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, a glória do unigênito do Pai. É glória, é o reino dos céus. É mais do que vitória. É mais do que coisas. É mais do que pessoas. São pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Pessoas limpas de coração. É o lugar perfeito para onde nós estamos indo. Por isso que em Lucas 12:33 o Senhor diz, olha, então para de juntar as coisas, vende tudo que tu tem, tudo que tu não precisa, dá esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem. É um tesouro nos céus que nunca vai acabar. Onde não chega ladrão e a traça não rói. Então vendei o que tendes, dai esmola, se preocupe com os pobres. Mostre amor, porque amor é um valor de cima. Quando tu mostra os valores de cima, tu está construindo o tesouro nos céus. Tu vai ter um tesouro nos céus reservado para ti. É isso que o Senhor Deus quer. Ele quer ver quem vai demonstrar que aprendeu a sua palavra, que recebeu da seiva. Porque o Senhor quer dar a vida eterna. E nós temos que ser ramos buscando a vida eterna e não as coisas do mundo. Então esses ramos vão secando naturalmente até morrer aqui. E nascer do outro lado. Só que para nascer do outro lado, tu não pode levar tijolo, dinheiro. Tu tem que levar os valores de Deus. Tu tem que estar conectado em Cristo e receber o que Ele diz e fazer o que Ele diz. Dá esmolas, ajuda os pobres, adota uma criança, prega a palavra, não junta dinheiro para ti. Se juntar dinheiro, junta para fazer as coisas para ajudar o próximo. Tem que receber a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Aquele que conhece a Deus sabe a vontade de Deus e faz a vontade de Deus. É ramo da videira verdadeira. Vai receber a vida eterna. Porque aquele que pratica o amor está praticando aquilo que não vai morrer. É o tesouro nos céus que nunca acaba. Lucas 12:34 diz algo muito sério para nós. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, cada um tem um tesouro. Qual é o teu tesouro? O que tu mais gosta? Só que aqui a palavra vai ao extremo. Ela quer dizer que se o teu tesouro são as coisas do mundo, o teu coração vai ficar preso no mundo, não vai receber de Cristo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Se para ti o mundo continua sendo um parquinho de diversões, cuidado, porque o tempo passa. O Senhor Jesus é o único que pode te dar a salvação. Então nós que aceitamos a Cristo, isso é palavra para mim, irmãos. Temos que nos apegar a Cristo como ramos ligados à videira verdadeira, aguardando todos os dias a palavra e a volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus todos os dias nós buscamos, e buscamos a volta do Senhor Jesus.
Então, se o nosso tesouro não está aqui embaixo, está lá em cima, está com Cristo, então o nosso coração também estará com Cristo. É isso que diz Lucas 12:34. Não adianta você falar que é de Cristo, isso até mafioso fala. Eu já falei umas 3 vezes, já vi uma que serve o pão na ceia do Senhor, mas em casa tem vergonha de falar de Cristo. Não fala, e quando a gente fala, ela se torce toda quando entra mais um na conversa e não quer falar de Cristo. Então não adianta. Lucas 12:34. Onde é que está o coração da pessoa? Está em Cristo ou não está em Cristo? Se está em Cristo é porque Cristo é o tesouro daquela pessoa. Se o coração não está em Cristo é porque Cristo para aquela pessoa não vale nada. O que vale é o mundo. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, despertemos todos nós, porque nós já sabemos que não há valor nenhum no mundo, porque aqui tudo é passageiro. Nós já sabemos que o nosso tesouro está em Cristo, Ele é o Verbo. Ele criou todas as coisas. Então, se o nosso tesouro é Cristo, nós temos que olhar para Cristo. O nosso coração tem que estar em Cristo. Por isso que a palavra diz para buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma. Porque Cristo é aquele que em João 17:24 orou para o Pai dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amados, o nosso tesouro é Cristo. A nossa atenção, toda a glória e toda a honra tem que ser para Cristo. O nosso coração tem que estar em Cristo. Porque esse Cristo ora para o Pai dizendo que onde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos com Ele, para que nós vejamos a glória que o Pai deu para Ele. Sabe o que é isso, irmãos? Primeiro, o entendimento é que nós vamos conhecê-lo como Ele é, diz a palavra. Nós vamos ver a glória que o Pai deu para o Filho. Vamos ver o Filho, Jesus, o Cristo, face a face. Ele é Deus. E quando Ele diz que nós veremos a glória que o Pai deu para o Cristo, é que nós veremos a vida eterna e abundante, que é Cristo. No versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Lembrem, irmãos, que a palavra conhecer significa receber. Por isso que a salvação vem de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é receber de Deus. Quando eu conheço uma música, é porque eu recebi, eu escutei, aquela música entrou em mim. Quando eu conheço a Cristo, é porque Cristo habita dentro de mim, a vida de Cristo entrou em mim. Então o Senhor diz assim, Pai justo, na oração dele. O mundo não te conheceu, claro, o mundo não recebeu do Criador. Mas eu te conheci. Claro, o Filho. O Filho conhece o Pai. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Nós conhecemos, nós recebemos, nós aceitamos e testificamos de que Deus, o Pai, enviou o Filho para nos salvar.
e eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Senhor Jesus conhece o Pai. E Ele nos fez conhecer o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O Senhor Jesus, Ele diz que vai fazer conhecer mais ainda. Nós conheceremos mais ainda do nosso Deus. Pela eternidade nós vamos receber do amor, da pessoa, da paternidade do nosso eterno Pai. Ele diz aqui para que o amor com que me tens amado esteja neles. Que amor é esse, irmãos? João testifica que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o amor do Eterno que vem amando o Filho eternamente. É esse amor que o Senhor Deus já está nos dando desde já. João 17, versículo 26, o Senhor diz: farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. O amor que o Pai tem dado para o Filho, agora vai estar em nós. Olha só. E mais ainda, como se não bastasse, o Senhor Jesus diz: e eu neles esteja. O Senhor Jesus nos salvou para que o amor do Pai esteja dentro de nós eternamente. E Ele mesmo habite eternamente dentro de nós, a verdadeira vida em nós, eternamente. Estão vendo, irmãos? Aprove ao Pai dar-nos o reino, muito mais do que isso. Aprove ao Pai derramar de sua essência, de si, dentro de nós eternamente. Nós somos ramos da videira verdadeira. Eternamente, o amor da videira verdadeira verterá para dentro de nós, que somos ramos de Cristo. Para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Cristo em nós eternamente. A verdadeira vida dentro de nós eternamente. É glória eterna. Amados irmãos, esse é o regozijo, essa é a alegria da salvação em Cristo Jesus. A paz do Senhor